Eu sou a Laice Orieri, sou ex-secretária de Mulheres do PT Nacional, sou formada em Ciências Sociais, professora de profissão do ensino fundamental. Hoje nós vamos falar sobre ocupar a política para transformar a vida das mulheres, a importância da luta coletiva. É um tema que nós, mulheres, temos muito o que aprender e o que para fazer. Porque nós precisamos nos convencer em muitos lugares que a nossa organização ela é fundamental para a democracia. E nesse momento que o Brasil vive, nesse momento de golpe, né, esse governo autoritário, antidemocrático, né, um governo da arma que quer destruir todos os direitos conquistados até então, nós precisamos estar organizadas para resistir e para dizer, nós não queremos nenhum direito a mais, nenhum direito a menos, nós queremos sempre um direito a mais. Isso é importante. Eu posso morar na menor cidade, né, do Brasil, mas eu tenho a minha família, eu tenho as minhas amigas, eu tenho as minhas colegas de trabalho, eu tenho que conversar com essas pessoas, eu tenho que discutir o que está acontecendo no Brasil, eu tenho que organizar uma resistência. Porque as mulheres, quando elas se organizam, se juntam, elas têm força. A história da humanidade, a história da luta das mulheres demonstra isso. Todas as vezes que as mulheres se juntaram, elas conquistaram a reivindicação delas. Foi assim com a questão do voto, né? Foi assim com a emancipação de sair de casa para poder trabalhar, né? E você que está aí me assistindo, sabe que você tem uma força quando está só, mas você tem uma força muito maior quando você está junto. E nós conhecemos que esse governo é um governo para criminalizar os movimentos sociais, mas para criminalizar, na verdade, a força que tem essa união. Por isso que é tão importante a gente fazer a nossa organização. Pode ser pequenos grupos de discussão, mas conversar com as pessoas sobre o que está acontecendo, porque nós não podemos deixar que um movimento, né, de direita, que um movimento que quer tirar direitos, vença essa batalha. Né? Por isso que você que está aí me ouvindo, que está acompanhando esse curso, é preciso que a gente nos organize cada vez mais. Os movimentos feministas, né, se organizaram ao longo da história. As mulheres só estão hoje, né, só conquistaram todos esses direitos por organização e por reivindicação, por sair na rua, por dizer o que quer. E você sabe muito bem que a vida, ela pode melhorar, mas ela precisa que a gente tenha uma vida plena, uma vida de direitos e uma vida de democracia. Outra coisa, nós precisamos apoiar, conhecer os movimentos de moradia, os movimentos por reforma agrária, o movimento da agricultura familiar. Esses movimentos estão sendo criminalizados de maneira muito forte, como se reivindicar um direito fosse um crime. E nós não podemos deixar que isso aconteça no nosso país. Nós estamos vivendo um governo que tem como pano de fundo os bancos e o lucro das grandes empresas capitalistas desse país. E as nossas políticas públicas de moradia, de saúde, de educação, né, de meio ambiente, a políticas públicas para as mulheres estão sendo destruídas, né? E nós precisamos nos mobilizar. Nós precisamos dizer ao governo e à sociedade brasileira que nós não aceitamos isso. Então, eu tenho que estar, principalmente, participando e discutindo, para que eu não permita que esses meus direitos conquistados, com muitos anos de luta, e
e com muita organização, muita passeata, muita discussão, né, muito enfrentamento. E por isso que é tão importante a gente estar organizada, ou numa associação de morador, no movimento feminista, principalmente no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Porque o PT, em mais de 13 anos de governo, implantou políticas públicas nesse país que com certeza mudou a vida de muitas de vocês e mudou a vida de muitas pessoas da cidade onde vocês moram. E essas pessoas vão perder os direitos. E nós precisamos resistir a isso. E nós sabemos que o ano que vem nós vamos ter eleições municipais, que acontecem em todos um dos mais de 5.000 municípios desse país. E é importante, é essencial que as mulheres participem desse processo, porque também é um processo de organização, é um processo de resistência. Eleger uma prefeita, uma vice-prefeita, uma vereadora, em muitos municípios pode mudar a política do município, se ela tiver um movimento de discussão e de organização em torno dela. Então, mulheres, se organize. É muito importante que o PT, nesse momento, né, de resistência contra a ditadura que está sendo implantada no país, contra esse golpe que foi dado no Brasil, você se organize e se articule para ser a candidata a prefeita, ser a vereadora e ganhar as eleições. Isso é possível. Tem que ter muito trabalho, mas é possível se você começar a se organizar a partir desse ano. E é importantíssimo ter alguém no parlamento para poder falar e para poder dar mais oportunidade que outras mulheres possam também participar desse processo. Acho que desse grande movimento que a gente quer fazer no Brasil, de mobilização contra a ditadura, porque nós estamos vivendo um processo praticamente de uma ditadura, não nos moldes que a gente conhece na história, uma ditadura militar clara, mas uma ditadura que cerceia a liberdade, que diz o que certas pessoas podem falar ou não. E isso nós não podemos compactuar. Nós queremos mais democracia. E mais democracia a gente só conquista com mais participação. Se eu tiver 1 hora do meu dia dedicado a organizar essas mulheres, a discutir como fazer, a ser contra, a esclarecer a população do que está acontecendo no Brasil, tenho certeza que o PT e a democracia do Brasil vai ganhar muito. Então, nós, né, que já estamos na luta há muitos anos, né, não somos a luta das mulheres, não a luta desse século, mas ela vem de outros séculos, né? E nós só conquistamos um pouco da nossa liberdade, só conquistamos o nosso direito de ser atrizes, né, em alguns processos, com a nossa luta e com a nossa organização. Por isso que é importante, e é importante eu me manifestar quando eu vejo um movimento de moradia, né, como o processo que está acontecendo na cidade de São Paulo, de criminalizar os militantes por busca de moradia, eu ser a favor dessas pessoas, que talvez eu não conheça pessoalmente, mas eles são a figura dessa luta, da luta que todo mundo tem direito a ter uma casa própria. A mesma coisa quando eu vejo a questão da reforma agrária. É importante eu apoiar o movimento de reforma agrária, porque esse país, o Brasil, nós nunca fizemos uma reforma agrária de verdade, né? Então esse processo é importante a gente apoiar essa luta, e é importante também a gente apoiar toda e qualquer denúncia de violência contra a mulher. Nós não podemos permitir mais que as mulheres sejam silenciadas
pela violência. E isso, em muitas cidades, em muitos bairros, em muitos locais, a gente conquista esse direito de não viver sob o jugo da violência com organização, as mais diversas, né? E as mulheres têm direito, e elas precisam se organizar para cobrar isso, direito à sua cidade, direito aos equipamentos públicos da sua cidade, direito de decidir se ela quer um campo de futebol ou se ela quer uma linha de ônibus passando por determinados setores. Nós precisamos discutir o local onde a gente mora, onde a gente vive, o que nós queremos. Isso é o nosso direito. Isso se faz com organização. E nesse momento que o Brasil vive, de um governo de direita, de um governo que não quer que as mulheres sejam atrizes do processo político, é de fundamental importância que a gente saiba e participe de toda a discussão que tiver, ou no nosso bairro, ou na nossa cidade, que a gente tenha opinião sobre isso. O que é melhor para nós? O que nós queremos quanto mulheres? E aí é reunir as mulheres. Se é no meu bairro, reúno as mulheres do bairro e discuto qual opção é melhor aquela política pública. O que eu quero? Eu quero uma rua asfaltada, eu quero uma rua iluminada, eu quero um campo de futebol. Então, eu tenho que ter opinião sobre isso. O que é melhor para nós, mulheres? E isso nós só vamos conseguir se a gente se organizar e conversar entre nós, trocar ideia, saber o que é melhor para nossas vidas, né? Porque as mulheres, nós somos a maioria da população brasileira e a maioria do eleitorado. Mas nós ainda não conseguimos ser a parcela da população mais organizada. Então nós precisamos nos organizar para a gente ter o poder real da sociedade. Porque ainda a gente vive sobre a perspectiva masculina do poder, das decisões. E nós precisamos interferir nisso, vamos mudar essa lógica. E essa lógica nós vamos mudar se a gente começar a nos organizar no meu trabalho, do meu bairro, de onde eu moro, da cidade que eu moro, do clube de lazer que eu frequento, né, das pessoas que eu convivo para ver um filme. Né? São coisas que às vezes a gente não percebe que tem importância, mas tem importância. E nesse momento eu vou chamar de cassação dos nossos direitos, das nossas conquistas, até do direito nosso de falar, de expressar, né, que é o que está acontecendo, cada vez mais nos proíbe de dizer, de termos uma opinião, né, mesmo que eu seja contra a opinião, eu preciso ouvir a opinião da outra pessoa, porque isso faz parte da democracia, e eu preciso lutar, eu preciso me organizar para manter a democracia, para voltar a ter um país onde o Estado de Direito seja respeitado e onde aquilo que para a minha vida, ter uma vida digna, uma vida com justiça, seja respeitado também pelos direitos que eu tenho, né, de ter uma vida digna, uma vida plena. Por isso que é tão importante organizar, por isso que é tão importante conversar com as pessoas, por isso que é tão importante dizer que eu quero democracia e eu quero mais democracia. E a democracia, ela não é uma construção só de uma pessoa, é um processo de escuta, de decisão, de muita conversa. Mas ela tem que ser organizada, porque ela tem que ter uma ação, ela tem que chegar em uma ação. Um exemplo de organização no Brasil das mulheres é a Marcha das Margaridas. Ela é realizada de 4 em 4 anos. Só que o processo de organização dela demora um ano, mais de ano.
de discussão, de encontros para discutir a pauta, para discutir com as mulheres, e assim, mulheres do Brasil inteiro participam dessa marcha. E não é só o movimento rural, não são só as mulheres rurais, são as mulheres da cidade, as mulheres das águas, as mulheres indígenas, negras, todas nós participamos dessa marcha. E o processo é um processo longo de organização, mas ele é feito porque tem uma pauta, a pauta é apresentada, a reivindicação das mulheres, e elas têm, ao longo da história da Marcha das Margaridas, elas têm conquistado muitas coisas. Por que eu estou dizendo isso? O avanço que as mulheres rurais, e aí elas conseguiram, tem muito a ver com essa organização da Marcha das Margaridas, que é um ano inteiro de organização, para dizer que nós podemos organizar no nosso bairro, na nossa cidade, né, no nosso espaço de trabalho, né, podemos organizar as mulheres, podemos discutir a nossa ação que nós vamos fazer, nós vamos ser contra ou você a favor, quem que nós vamos apoiar ou nós não vamos apoiar, o que nós queremos, né? E isso muda a vida das pessoas e muda a vida das mulheres. E muda também a qualidade da democracia, porque quando você participa, quando você diz o que quer, quando você tem consciência que aquilo é o melhor para a sua vida, você está fazendo uma ação para você, mas uma ação também coletiva, que participou de um processo de discussão. Isso é muito importante. Por isso que é importante você começar a pensar que 2020 é muito importante para as mulheres. Nós precisamos, não, está horrível esse português. Em 2020, o ideal era que a gente tivesse pelo menos uma vereadora em cada município do Brasil. Isso, claro, é um sonho. É difícil? É impossível? Não. A Marcha das Margaridas prova isso. Mas você tem que ter persistência na organização. Você tem que ter persistência, você tem que aglutinar a força. Ou seja, você tem que conquistar pessoas para a sua luta, para a sua organização. Nós temos dupla jornada. Nós saímos de casa para trabalhar, mas nós ainda cuidamos da nossa casa e dos nossos filhos. Então, ter uma escola de qualidade, ter uma creche de qualidade, para nós é essencial. E com esse governo, para manter, nós vamos ter que lutar muito, nós vamos ter que estar bastante organizados. O posto de saúde que tem perto da sua casa, está funcionando? Como é que é o conselho local de saúde? É importante participar desses conselhos locais de saúde, para que a qualidade da saúde que a sua família recebe possa continuar ou possa melhorar. Onde não tem assistência à saúde, precisa ter. Então, mas eu só vou conquistar isso se eu tiver organizada, né? Nós sabemos que as mulheres se organizam das formas mais variadas possíveis. E na história de tem um prefeito do PT, que eu não me lembro o nome dele, mas eu nunca esqueci o que ele disse. Num encontro de prefeito, ele disse o seguinte, que quando o prefeito tivesse no gabinete com um problema, uma solução para a cidade, e que ele não sabia qual caminho ele tomava, para que lado aquela decisão ia ser tomada, ele saía do gabinete dele e ia para a rua conversar. Mas ele conversava com as mulheres sobre aquele problema. Ele disse que depois de uma tarde ele voltava com o gabinete e ele tinha a solução do problema. Porque nós, mulheres, quando a gente tem a capacidade, né, de andar na rua,
de perceber a questão de transporte, das ruas, da infraestrutura nas nossas vidas, muito mais do que os nossos companheiros homens, né? Porque a casa, os filhos, os doentes, os idosos, sempre caem, né, para que as mulheres cuidem. Então, isso faz com que a gente perceba as cidades, perceba o nosso bairro, perceba as nossas carências de uma maneira diferente. E nós podemos dar solução também diferenciada. Então, por isso que é importante participar, por isso que é importante participar do movimento de mulheres. E não só participar, mas poder criar um movimento de mulher no seu bairro. Para discutir o bairro, discutir o que vocês querem, que tipo de lazer que vocês querem no bairro, né? Que tipo de posto de saúde vocês querem, a escola, a creche, né? Que tipo se a iluminação da rua está boa. Isso é um direito nosso, isso é um serviço público que a gente precisa cobrar. E nós podemos organizar um movimento de mulheres por bairro e a partir daí discutir que o que acontece no nosso bairro também acontece de maneira mais geral no país. E nós precisamos olhar nesse momento também para aquilo que está sendo retirado das nossas vidas, né, que está sendo destruído. A política de valorização do salário mínimo, que influi diretamente nas nossas vidas, né, na nossa casa, né, o fim da política, né, de combate à violência doméstica, o fim do financiamento das creches, das universidades, né, o fim de uma saúde pública de qualidade, né. Isso tem uma influência direta nas nossas vidas. E nós precisamos entender isso e organizar a nossa resistência, eu acho que é importante a gente organizar movimentos de mulheres nos nossos bairros, nas nossas cidades. Quando eu falo nossas cidades, porque às vezes eu moro numa cidade pequena, eu falo, mas aqui eu não tenho um bairro, mas eu posso organizar na minha cidade pequena um movimento de mulheres para discutir a escola, discutir a saúde, discutir a educação, discutir a cidade. Né? Nós precisamos discutir a cidade. O que é melhor? Ter uma passagem de pedestre nessa rua, nessa altura, que é na porta da escola, ou mais embaixo, que é na porta do banco? Nós precisamos ter opinião sobre isso, né? Então é importante. Isso nós só vamos conquistar se nós estivermos organizadas, porque a história da humanidade já provou que quando se tem organização, quando se tem uma discussão, uma decisão, a gente toma uma ação e geralmente é a ação correta. E nós conseguimos implantar aquilo que nós queremos para fazer com que a nossa vida seja mais digna, né? E para isso que eu convoco vocês. Vamos fazer um movimento no meu bairro, na minha cidade, onde eu estou, na minha universidade, né, na escola que eu trabalho, na escola que eu dou aula, né, no posto de saúde que eu frequento, pela melhoria do serviço público, mas organizando as mulheres e discutindo a democracia, que nós queremos mais democracia, nós queremos democracia verdadeira no Brasil.